José, ele era filho de Jacó e de Raquel. José era o filho amado de Jacó, porque ele era o filho da velhice de Jacó, e além disso, José era filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. Jacó tinha outras esposas, mas a preferida, a amada, aquela que ele realmente amava, era Raquel. E com Raquel, Jacó teve José. E depois, Jacó teve também Benjamim. E durante o parto, Raquel perde a vida. E Benjamim fica recém-nascido então. José tinha outros 10 irmãos, que eram filhos de Jacó com outras esposas. Esses outros 10 irmãos eram todos mais velhos que José. Por esse motivo, José se tornou o filho preferido de Jacó. E Jacó, ele não escondia essa preferência dele. Os outros 10 irmãos viam essa preferência. Jacó não escondia. Com essa preferência de Jacó por José, Jacó resolve fazer uma túnica colorida para José. Uma túnica muito bonita. E quando ele termina de fazer essa túnica, ele resolve então que vai entregá-la. E ao entregá-la, todos da casa veem ele ia entregando essa túnica a José. José fica maravilhado com a túnica tão linda, fica muito feliz. E Jacó também, já que ele estava presenteando seu filho preferido, seu filho amado. Mas os irmãos de José não gostaram nada dessa história. É óbvio que todos os irmãos de José ficaram com muita raiva de vê-lo ganhando aquela túnica. Aquela túnica era a representação do amor e a preferência de Jacó por José. Isso enfureceu todos os outros irmãos. Eles ficaram com raiva, enfurecidos. E a partir daí, o convívio entre eles já não era mais pacífico, pois eles começaram a odiar e a detestar José por causa disso. Para as coisas piorarem ainda entre José e seus irmãos, José era um sonhador. Ele começou então a ter sonhos. E é nos sonhos que José tinha, todos os seus irmãos sempre se curvavam a ele. E José, totalmente inocente, ele corria para contar esses sonhos a seus irmãos. Seus irmãos ficaram ainda mais enfurecidos de saber que José estava sonhando que todos os irmãos se curvariam perante ele. Isso, naquela época, seria uma coisa inaceitável, já que José não era o filho primogênito. E os irmãos começaram a se questionar: quem esse garoto pensa que é para chegar aqui e ficar nos falando desses sonhos? E aí aquela raiva, aquela fúria de seus irmãos, ela foi alimentada e aumentando a cada dia mais. E o convívio entre eles já não era bom, não era mais amistoso, pois havia intrigas, ódio, raiva, inveja. Todos esses sentimentos já haviam envolvido os irmãos de José. Certa noite, José sonha então que o sol, a lua e as estrelas todos se curvavam perante ele. José então, todo feliz, reúne todos da casa, inclusive o seu pai Jacó, e conta esse sonho a todos da família. Até o pai de José ficou com raiva do sonho. Isso significava que o pai, a mãe e todos os irmãos de José deveriam se prostrar diante dele. E isso causou raiva até mesmo em seu pai, que o considerava o seu filho preferido. E o pai de José, Jacó, o repreendeu por esse sonho. Imagine então a fúria que causou nos irmãos. A partir desse dia então, tudo ficou muito pior entre eles e o convívio não era bom. Passando então algum tempo, Jacó manda seus 10 filhos para o deserto cuidar, apacentar as ovelhas. E eis que eles demoravam retornar. Jacó então ficou preocupado e mandou José ir levar mantimentos e água para os irmãos e ver como é que eles estavam. José, um filho muito obediente,
prontamente foi atrás de seus irmãos e os procurou até os encontrarem. Quando os irmãos de José o avistaram lá de longe, eles começaram então a tramar a morte de José. Eles pensaram: lá vem aquele sonhador, lá vem aquele filho preferido do meu pai. Nós vamos dar cabo da vida dele. E eles começaram então a tramar a morte de José. Todos eles estavam enfurecidos, pois eles queriam se livrar de José a todo custo. Quando José chegou, eles já o receberam com muita raiva. Começaram então a tirar a sua túnica, rasgar as suas vestes, rasgaram a túnica de José e queriam matá-lo ali mesmo. Mas Rúben pediu para que não o matassem ali naquele momento. E ele deu a ideia de que jogassem ele num poço seco que tinha ali na região e o deixassem lá para morrer. É claro que Rúben tinha a intenção de voltar depois e salvar José, mas o plano de Rúben não deu certo. Então, os irmãos resolveram acatar a sugestão de Rúben. Eles jogam então José ali naquele poço e ficam lá fora tramando a morte de José. José ouvindo tudo e chorando lá dentro do poço. Até que os irmãos veem então passando uma caravana de comerciantes ismaelitas. Esses eram comerciantes de escravos. Quando essa caravana de escravos passou, Judá, ele preocupado com a morte de José, ele disse aos irmãos que seria melhor vendê-lo aos ismaelitas, para que ele fosse escravo e sumisse daquela terra. Os irmãos acharam a ideia boa, pois eles aproveitariam a prata que eles receberiam pela venda de José. E assim foi feito. Eles venderam então seu irmão José para os ismaelitas, comerciantes de escravos. E José foi vendido pelos seus irmãos. Após ter sido vendido, José passou dias e dias caminhando pelo deserto. Ele passou sede, ele passou fome, ele foi açoitado durante todo esse percurso, de Canaã até a terra do Egito. Chegando ao Egito, José foi vendido ao chefe da guarda do faraó, um homem chamado Potifar, um homem muito poderoso ali naquela região. Quando José foi vendido por seus irmãos para os ismaelitas, José tinha apenas 17 anos. Depois que Potifar comprou José, José foi levado então até a casa de Potifar, e lá ele começou a trabalhar como um escravo qualquer. Só que Potifar começou a perceber que tudo que José colocava a mão prosperava. Todas as coisas que José fazia, ele fazia melhor do que os outros. Tudo que José fazia entrava em destaque. Logo, logo José começou a se destacar entre os escravos da casa. Potifar então percebeu que ele era mesmo um jovem muito diferente dos outros. Ele não era um escravo qualquer. Tinha alguma coisa diferente em José. E isso não passou desapercebido por Potifar. Potifar então, logo percebendo os talentos que José tinha, principalmente para a administração, ele era um administrador nato. José era muito inteligente. Ele sabia fazer as contas, ele sabia ler, ele aprendeu o idioma egípcio, aprendeu a escrita egípcia. José se destacou e Potifar então o colocou para tomar conta de todas as suas coisas. A Bíblia diz que Deus esteve com José o tempo todo e José também não se desviou dos caminhos do Senhor. José manteve-se firme, adorando o Deus vivo, adorando apenas ao Deus de Israel, já que no Egito era muito comum as pessoas terem vários deuses, adorarem vários tipos de deuses. Mas José permaneceu fiel ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E Deus era com José em todos os momentos de sua vida.
José já estava habituado no Egito, é claro que ele sempre sentiu falta do seu pai, do seu irmão Benjamim, e é óbvio que também dos outros irmãos. José, ao enfrentar as dificuldades da vida, ele levantou a cabeça. Ele olhou para o que ainda estava por vir e não para o que tinha acontecido. E José manteve-se firme naquela terra e começou a prosperar nela. Como José era um jovem muito inteligente e considerado um homem muito bonito, a esposa de Potifar colocou seus olhos nele. A esposa de Potifar começou a querer ficar com José intimamente. Mas José jamais se submeteu a isso. José manteve-se firme ao Deus de Israel e não se corrompeu, ficando com uma mulher casada. José fazia de tudo para fugir das investidas da patroa, a esposa de Potifar. Mas chegou um dia em que ela conseguiu arrancar as suas vestes e começou a gritar e dizer a todos os outros funcionários da casa que José então teria tentado atacá-la sexualmente. Uma acusação falsa e injusta, porque ela queria se vingar de José. Já que José não queria ficar com ela, então ela iria dar o troco, e fez isso para mandá-lo para a prisão. Quando Potifar chegou à casa, ela contou tudo o que havia acontecido de acordo com o que ela queria falar. Ela não contou a verdade. Ela contou que José a tinha atacado e tentado abusar sexualmente dela. Potifar, com muita raiva, manda José para a prisão. E José, de escravo, torna-se presidiário. Um presidiário inocente, sem ter cometido crime algum, apenas porque manteve-se fiel a Deus e a seus princípios. Ao chegar na prisão, José é tratado como qualquer outro prisioneiro. Ali ele teria que trabalhar, fazer serviços forçados, às vezes passava até fome, um perrengue danado. Mas quando o carcereiro, que tomava conta do presídio, começou a perceber que José era um homem muito diferente dos outros presidiários, José também começou a se destacar no presídio. E isso fez com que o carcereiro colocasse José para ajudá-lo a comandar os outros presos, pois ele viu que José não era um presidiário comum. José era um homem totalmente diferente dos outros que estavam lá. Com o passar do tempo, José ali ajudando aquele carcereiro a administrar a prisão, foram presos 2 funcionários do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos foram acusados de tentar contra a vida de Faraó, e Faraó os mandou para a prisão. O copeiro e o padeiro ficaram presos alguns dias, e José os conhecia. Eis que certa noite, ambos, tanto o copeiro quanto o padeiro, tiveram 2 sonhos totalmente diferentes. E eles ficaram sabendo que José interpretava sonhos. Então José interpretou os sonhos dos 2, tanto do copeiro quanto do padeiro. No sonho do copeiro, ele voltaria a trabalhar com Faraó em 3 dias. E a revelação do sonho do padeiro é que ele faleceria em 3 dias. Isso realmente aconteceu. Passado então os 3 dias desse sonho, o copeiro é então convidado a retornar a trabalhar no palácio juntamente com Faraó. Antes que o copeiro fosse, José o chamou e disse: Ei, por favor, quando você chegar até o faraó, diga que eu estou preso injustamente, que eu não fiz coisa alguma. Lembra-te de mim quando você estiver no palácio. Mas o que aconteceu é que aquele copeiro, ele esqueceu totalmente de José por algum tempo. José ficou esquecido por algum tempo sem ser lembrado por aquele copeiro. E enquanto isso, José então continua fazendo seus trabalhos na prisão, como sempre fez, trabalhos de excelência. José tinha o dom da administração e tudo o que ele fazia, ele conseguia administrar bem.
Certa noite, o faraó teve um sonho, e esse sonho o deixou intrigado. Ele, na verdade, teve 2 sonhos. No primeiro sonho, Faraó sonha então que estava em pé à beira do rio, e logo subiram 7 vacas gordas, bonitas e formosas, e começaram a pastar ali no prado. Logo em seguida, apareceram 7 vacas magras e feias, que passaram e ficaram ali junto ao lado das outras vacas. No sonho, o faraó então viu aquelas 7 vacas magras e feias, começando a comer as 7 vacas gordas e belas e formosas. No sonho, as vacas magrelas comiam todas as vacas gordas. E eis que o faraó sonhou outra vez. Neste outro sonho, ele sonhou que também estava à beira do rio e que ali nasciam de um único pé 7 espigas boas e formosas, bonitas, no mesmo pé. E eis que surgiram 7 espigas miúdas e feias, e que logo começaram a comer então as espigas boas e bonitas, do mesmo pé. As espigas feias e miúdas começaram a devorar as espigas boas e graúdas. O faraó então ficou totalmente perturbado com esse sonho. Ele chamou então todas as pessoas, os adivinhos, os feiticeiros, todas as pessoas que adivinhavam sonhos, para poder interpretar esses 2 sonhos que ele teve. Porém, o faraó não teve sucesso. Ninguém de todo o Egito conseguiu desvendar os seus sonhos. Esses sonhos estavam tirando o sono do faraó do Egito. Ele então começou a chamar pessoas de todas as partes para interpretar esses sonhos, mas ninguém conseguiu interpretar. Até que aquele copeiro lembrou de José lá da prisão, quando José desvendou o seu sonho e ele se concretizou. Então o copeiro chega até o faraó e fala: Faraó, quando eu estava na prisão, tinha um homem lá que desvendava sonhos. Ele interpretou os meus sonhos e os meus sonhos deram certo. Quem sabe ele não vá conseguir interpretar então os seus sonhos também. Com essa notícia, o faraó resolve imediatamente então mandar chamar José. Aquele homem que antes era escravo, de repente tornou-se um prisioneiro, agora estaria na presença do faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Quando José chegou, ele pediu então que Faraó contasse a ele os seus sonhos. Faraó então contou com riqueza de detalhes. José ouviu e disse que não seria ele que revelaria aqueles sonhos, mas sim o Deus de Israel. E assim disse José: Faraó, na verdade, essas 7 vacas gordas e as 7 espigas boas e cheias representam a mesma coisa. São 7 anos de fartura por todo o Egito. Durante 7 anos o Egito vai ter uma fartura muito grande de alimentos. Mas as 7 espigas feias e as 7 vacas magrelas também representam a mesma coisa. Serão 7 anos de muita seca e de muita fome, de pouca produtividade. Não vai ter colheita. Serão 7 anos de fome por todo o Egito. E o Egito deve se preparar para esse momento de fome. O faraó então percebeu na hora que aqueles sonhos que ele havia tido, José realmente tinha conseguido interpretá-los. Ele ficou encantado com a interpretação dos sonhos. José então diz a Faraó que ele deveria arrumar um homem de sua extrema confiança, que fosse competente, para administrar então os 7 anos de fartura pelo Egito. Pois durante 7 anos o Egito teria muita fartura e que ele deveria guardar e estocar alimentos para socorrer as pessoas na época da seca. O faraó então, percebendo o quanto aquele homem era sábio, inteligente, capaz, na mesma hora resolveu então nomeá-lo governador do Egito. José, um homem simples lá de Canaã, vendido pelos seus irmãos como escravo, trabalhou como escravo na casa de Potifar,
foi acusado injustamente de tentar atacar uma mulher, foi parar na prisão e agora José então seria o governador do Egito. José então agora como governador do Egito, sendo o segundo homem mais poderoso do mundo, administrava então todo o Egito. Ele começou a estocar alimentos por todo o Egito. Ele fez vários silos para poder guardar os alimentos para acudir as pessoas na época da fome. José sabia que os 7 anos de fome seriam árduos, seriam difíceis de todos enfrentarem. E ele fez de tudo para estocar o máximo de comida e água que ele pudesse. Quando José tornou-se governador do Egito, ele já estava com 30 anos. Ou seja, entre o período em que ele foi vendido como escravo até o período entre ele chegar a ser o governador do Egito, ele ficou 13 anos. Quando José se tornou governador do Egito, ele teve seu nome de José modificado para o nome egípcio, Zafenate-Paneia. Esse foi o nome que foi dado a José a partir do momento em que ele se tornou governador do Egito. E aí, a partir daí, ele já usava as vestes egípcias, ele andava como egípcio, ele falava o idioma egípcio. Ou seja, ele era facilmente misturado com qualquer outro egípcio ali da região. Só lembrando que José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Passando então 7 anos de fartura por todo o Egito, esses anos se passaram. 7 anos se passaram e começaram então a chegar a seca e a fome. Com isso, a família de José lá em Canaã começou então a ter dificuldades para encontrar comida. Jacó então teve a ideia de mandar os seus 10 filhos, os mais velhos, para irem até a terra do Egito e comprarem alimento para eles não morrerem de fome, já que a seca pegou toda aquela região. Os 10 irmãos de José foram até o Egito para comprar o alimento. Quando eles chegaram lá, lhes disseram que eles deveriam procurar por Zafenate-Paneia. Eles não tinham ideia de que Zafenate-Paneia, na verdade, era José, o irmão que eles haviam vendido e que pensaram que tinha até mesmo morrido. Ao chegarem na presença de Zafenate-Paneia, os 10 irmãos de José se prostraram e se ajoelharam perante ele. José, então, reconheceu seus 10 irmãos, mas ele não demonstrou quem ele era. Para os irmãos, ele era Zafenate-Paneia, o governador do Egito. José, então, ficou ríspido com eles e começou a dizer que eles eram espiões e que estavam ali naquela terra apenas para espionar. Mas, na verdade, José queria mesmo era informações de sua família. Esse foi só um pretexto que ele encontrou para mandar prender os seus 10 irmãos. E assim foi feito. Os 10 foram presos como se fossem intrusos naquela terra, até José descobrir como estava sua família. Com isso, José descobriu que seu pai Jacó ainda estava vivo e que seu irmão Benjamim também estava vivo. José então ficou muito feliz de saber que os 2 estavam bem. Para José poder então proporcionar um momento de rever sua família, ele teve então a ideia de libertar 9 irmãos e deixar um como prisioneiro, para que eles fossem até a terra de Canaã e trouxessem então Benjamim, o seu irmão caçula, o filho de Raquel. E assim foi feito. Imagina então esses 9 filhos de Jacó retornando para a terra de Canaã e dizendo a seu pai que um de seus filhos havia ficado preso e que eles deveriam então levar Benjamim para provar o que eles estavam falando. Jacó então não queria permitir que seu filho Benjamim fosse ao Egito, pois ele disse que não aguentaria perder mais um filho, já que ele já havia perdido José. Jacó acreditava que José tinha sido morto por animais selvagens.
Ele não sabia da verdade até então. E ele ficou temeroso em deixar Benjamim ir até o Egito. Mas, com as coisas acabando e a fome chegando, então Judá convenceu Jacó a deixá-los levarem Benjamim e disse que se responsabilizaria por ele caso algo acontecesse. E assim o fizeram. Foram novamente até a terra do Egito com presentes para levar para José e com prata para comprar ainda mais comida e tirar o seu irmão que ficou preso. Quando José viu seus irmãos todos reunidos e viu Benjamim, José se alegrou bastante, pois Benjamim era um irmão muito amado por José. José amava demais Benjamim. José ficou muito feliz. José então resolveu convidar os seus 11 irmãos para irem até o palácio de José para jantarem com ele. E nesse jantar, José deixou bem claro a sua preferência pelo Benjamim. Ele tratava Benjamim melhor do que a todos os outros irmãos. Chegando certa hora, depois do jantar, José teve que se retirar da sala para chorar escondido. José estava com o coração apertado de ver ali na sua frente os seus 11 irmãos e não poder revelar quem era. Até que ele retornou à sua sala, pediu a todos os funcionários egípcios para se retirarem da sala. Nesse momento, José revela que o nome dele verdadeiro, na verdade, é José, o irmão que eles haviam vendido. O irmão que eles venderam como um escravo. E nesse momento, todos ficaram temerosos e apavorados, pois pensavam se tratar de uma vingança de José contra eles, por tudo que eles tramaram contra a vida de José, por todas as coisas de mal que eles causaram na vida de José. Seus irmãos ficaram muito amedrontados. Eles ficaram temerosos e com medo de aquilo ser uma retaliação ou mesmo uma vingança. José então disse a eles que eles não precisariam temer mal algum, porque Deus o enviou adiante deles para salvar toda a família da miséria e da fome. Perdoou todos os seus irmãos, abraçando cada um deles e chorando sobre eles. Os abraçou, chorou e os perdoou. E disse que a única coisa que ele gostaria era de rever o seu pai. Então José pediu para que os irmãos fossem até Canaã buscar o seu pai Jacó. Imaginem vocês a felicidade de Jacó de saber que seu filho amado estava vivo, mas a tristeza de saber que os seus 10 filhos causaram tanta dor e tanto sofrimento ao seu coração. É claro que todos foram perdoados. Todos juntos ali daquela casa que ali moravam em Canaã foram levados até a terra do Egito. Não ficou ninguém para trás. Eles foram todos e prosperaram na terra do Egito por muitos anos. José governou até os seus 110 anos, quando ele faleceu.